Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje o nosso bate-papo é com o advogado especialista em direito eleitoral, Ted Anderson. Faltando um pouco mais de uma semana para as eleições que acontecem no dia 15. A gente vai tirar dúvidas do eleitor e também dos candidatos. A nossa conversa, claro, sempre conta com a presença ilustre do radialista Robson Júnior. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Ted, bom, eu vou passar a primeira pergunta para o Robson, já é costume, né? Daí eu vou trazer para o Robson iniciar o nosso programa. É sempre bom, um bom dia a todos, bom voto a todos. É mais um serviço que o Sistema Difusora está prestando ao cidadão, ao eleitor, para que eles entrem no esclarecimento e não tenha que cometer talvez algum problema, algum erro durante o período de votação. Isso serve tanto para o eleitor quanto para o candidato. Bem, vamos começar então pela história daquilo que você coloca de propaganda. Não, a propaganda, por exemplo, eu sou um candidato X, eu posso colocar qual o tamanho daquilo que eu coloco diante do meu comitê? Eu posso colocar em todos os comitês, se eu tiver vários? Professor Anderson. Primeiramente, é um prazer estar nessa casa. Eu sempre saudo ao Maranhão quando trato de alguma entrevista e etc. Então, é uma satisfação estar aqui conversando com os senhores. Essa pergunta é bem pertinente porque ela se dá no todo o período eleitoral. No momento em que se iniciou a possibilidade da propaganda eleitoral, iniciou, então, essa normatização a ser eficaz. E aí a gente pode trabalhar da seguinte forma: esses cartazes ou esses símbolos, essas placas, elas precisam ter uma metragem básica de 0,5 metro quadrado. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Com essa metragem, o que acontece? Você pode usar propriedades privadas nos seus comitês. Só que há uma exceção. Qual é a exceção? Quando você elege, se tiver mais de um comitê, o que a gente chama de comitê principal. Nesse comitê principal, é a única exceção, você pode trabalhar com 4 metros quadrados. É apenas essa exceção. Nos demais locais, e aí serve para tudo, Robson. Serve para propriedade privada, que você vai colocar. Serve para o seu carro, onde você vai colocar. Tem uma outra pequena exceção, quando você trata do carro, que é aquela plotagem perfurada, aquela clássica plotagem perfurada, você pode usar toda a extensão do vidro traseiro. Não há problema nenhum. Então é mais uma pequena exceção. Mas se você quiser botar, por exemplo, do lado, na lateral do carro, você já não pode ultrapassar essa métrica. Porque antes, aí você deve se lembrar, os carros eram absolutamente plotados, todos, né? Aí tu tinha um outdoor em rodas, né? Aí o sujeito comprava logo um caminhão e botava a foto dele gigantesca. Isso não pode. Eu queria saber o seguinte: sabe que o TSE estabeleceu várias normas, algumas coisas irão mudar, e eu pergunto para o senhor, quais serão as principais mudanças? O cidadão que está em casa, né, que está com receio, não sabe se vai ser organizado, se não vai ser organizado, como vota. Se eu explicasse para a gente aí quais serão esses procedimentos novos nas eleições deste ano. Este tema, ele é tão pertinente que o TSE preparou um estudo sobre ele. E há muito tempo, no momento em que se começou a passar pelo esse processo de pandemia, houve já uma reunião de grandes institutos com parceria com o TSE, grandes hospitais, e chegaram ao que eles chamaram de cartilha para o Covid ou de proteção para o Covid. E lá estão inseridas muitas informações que irão atingir esse processo eleitoral. A primeira delas a gente viu que é a clássica mudança do processo e da data. Mudou a data da eleição. Claro que a data da eleição ela se deu através de uma emenda constitucional, inclusive do senador do Maranhão, né? O senador Everton Rocha fez essa alteração, foi o relator dessa alteração e alterou. A partir daí tivemos várias outras mudanças quanto à organização. De fato, a organização está, pelo que a gente viu, muito bem planejada e há muitos requisitos que há de serem cumpridos. Por exemplo, o sujeito vai sair de casa para votar, ele deve ir de máscara na sessão eleitoral. Ele não pode tirar a máscara em nenhuma hipótese. Vamos lá, ele quer levar um copo d'água para beber, ele não pode fazer isso. Não pode comprar aquela clássica água mineral, nem um sanduíche, não vai acontecer isso. Houve vários procedimentos que têm a ver com saúde, tomados em paralelo. Por exemplo, a retirada da digital, do processo digital. Por quê? Porque eles fizeram um estudo e perceberam que seria mais rápido assim as votações.
Biometria, né? Para aumentar a velocidade, para não ter fila e não ter esse processo. A ideia é que não hajam filas. Então a biometria sai do processo eleitoral nessas eleições. Então nós estamos falando apenas dessas eleições. Vamos lá, outras regras que estão aplicadas à saúde. Se você sentir qualquer tipo de mal-estar 14 dias antes das eleições, você não deve ir votar. Essa é a indicação do TSE. Claro que você pode baixar um aplicativozinho chamado E-Título e você poderá, através do aplicativo, fazer a justificativa, ou no dia da votação ou até 60 dias depois. Eu suponho, isso é uma suposição, que haverá algum tipo de abrandamento no que se refere às multas eleitorais. Mas a ideia, e vamos sempre lembrar, que a votação é obrigatória para os maiores de 18 anos até os 70 anos de idade. Apenas facultativamente, aqueles que possuem menos de 18, dos 16 ao 18 e mais de 70, que podem não ir votar. Mas se quiserem, vão, é um processo democrático, é importante que aconteça esse tipo de votação. Professor Anderson, transporte de eleitores. Vamos lá. Existe todo um procedimento, Robson, e datas eleitorais. Quem acompanhou o calendário eleitoral viu que há cadastramento de transporte. O próprio candidato, que tem, por exemplo, entende que ele tem um grupo de apoiadores em determinada região que tem dificuldade para votar, que precisa desse deslocamento, ele poderia ter comunicado à Justiça Eleitoral do seu município e solicitar o transporte. Esse transporte, Robson, ele é pago pela Justiça Eleitoral. Ele é pago pela Justiça Eleitoral e há todo o procedimento de cadastramento. Se tiver um eleitor lá no rincão mais distante, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar o transporte. Aí o que o candidato, às vezes até mal orientado, o que ele pensa? Não, ele vai, aluga um ônibus ou bota no carro das pessoas e isso é vedado, isso aí é uma infração eleitoral, é um crime eleitoral passível de cassação de registro. Entendeu? E não há necessidade. É uma prática, assim, totalmente de falta de conhecimento. Porque o TSE disponibiliza toda essa estrutura. Mais ainda, imaginemos que não haja transporte público a ser solicitado. Por exemplo, aquele ônibus escolar da prefeitura ou de algum órgão. O TSE chegar ao ponto de permitir que se alugue privado. Aluguéis privados não há problema algum, você pode ir lá, há um credenciamento, você aluga. Então, se você já sabe que são quantas pessoas, faça o cálculo na comunidade. Isso é importante, os líderes comunitários, os partidos políticos, já que eles têm toda essa movimentação para fazer o ilegal, o criminoso, que é levar o transporte, então ele pode também fazer essa solicitação. E jamais aquela distribuição alimentar, de alimentos, isso não pode ser feito. Isso é crime eleitoral. Por conta disso, você pode perder efetivamente a possibilidade de você ascender um mandato. Você pode levar, não é necessário levar obrigatoriamente o título, mas pelo aplicativo acho que é possível fazer isso. Você tem que levar uma caneta, não sei se é verdade. Se puder tirar essas dúvidas pra gente. Ótimo. Essa problemática é interessante, ela tem a ver com o dia da eleição. Isso. Há muitas questões em torno dessa temática e muitas mudanças aconteceram. Com relação ao título, nós sabemos que recentemente houve a finalização do prazo de tirar a segunda via desse título. Mas não se preocupe, eu não tirei a segunda via do meu título, não há problema. Baixe o aplicativo e lá você pode tirar pelo E-Título, você tem uma segunda via expedida eletronicamente, mas eu não tenho celular para votar. Sim. E aí o que você faz? Você não precisa ainda assim desse título para votar. Você pode levar apenas o seu documento com foto, leve sua carteira de identidade. Agora uma advertência, certidão de nascimento não serve. Carteira de trabalho não serve. Você tem que ter aqueles documentos que hajam, então, as fotos e há uma descrição lá do TSE. Então, carteira de identidade, carteira de motorista, aí você vai, carteiras profissionais, você vai no dia da eleição, leve. Claro que é interessante você entrar ou solicitar que alguém entre no site do TSE para saber se houve mudança da sua sessão eleitoral. Porque também ocorreram algumas sutis mudanças para você saber. Se você sabe onde você vota, você vai direitinho, leve somente seu documento de identidade, vá de máscara e a indicação é que você leve uma caneta. Para quê? Para que não haja, então, todo mundo usando a mesma caneta. Mas eu esqueci da caneta. Não, vão disponibilizar uma caneta para você votar. Para que a caneta? A caneta para você fazer aquela assinatura que você faria digitalmente. É apenas para isso. Então não haverá muito contato, a distância de 1 metro do escrutinador, daquela pessoa que está lá fazendo esse cadastramento. Se tiver dúvida, vai pedir para você baixar sua máscara para olhar o seu rosto e comparar com a foto. Você apresenta assim a distância, 1 metro. Tá aqui minha foto.
A famosa boca de urna. Como é que fica a boca de urna? Quantos metros você pode aglomerar, pode chegar mais perto? E outra pergunta junto. Camisa do candidato, tem aquela história das cores. Não, o partido vai usar uma cor amarela, outro vai usar o azul e tal. Como é que vai ser isso? Há toda uma estrutura nessa eleição para combater essa prática da boca de urna. Vamos lembrar, boca de urna é crime. É um crime eleitoral, certamente passivo de cassação do registro de candidatura, e mais do que isso, o sujeito que está lá aglomerado cometendo esse crime pode ir preso em flagrante, entendeu? Porque está cometendo um crime eleitoral em flagrante, ele vai preso. Então, vamos lá. O que acontece? Nessa possibilidade, boca de urna, para a gente entender, ela acontece no primeiro minuto do dia da eleição. Isso é boca de urna. Antes, nós não estamos a tratar de boca de urna. No primeiro minuto do dia da eleição, nós temos boca de urna. A aglomeração, ela é vedada. Você pode levar a sua camisa do seu candidato? A pergunta que eu lhe faço: quem fez essa camisa? Foi você? Foi o seu familiar? Ou foi o candidato que lhe deu? Se o candidato lhe deu a camisa, nós estamos a tratar novamente de um outro crime eleitoral. Agora, se você fez, então eu gosto desse candidato, graciosamente, e eu fiz a camisa, você pode ir votar? Pode. Não se aglomere. Não vá com 3, 4 familiares. Vá sozinho. Então, nenhuma reunião é vedado a pergunta que você me fez. Pode haver todo mundo, vamos vestir todo mundo a camisa azul, todo mundo a camisa amarela. Isso não pode, isso é vedado. Qualquer tipo de reunião, mas não vão saber. Vão saber, o aplicativo Pardal tá lá para todo mundo, é um fiscal com esse aplicativo. Aplicativo Pardal. Pardal. Só um momentinho, porque a gente vai ter que encerrar o bloco, mas no próximo, doutor, você pode explicar para a gente melhor esse aplicativo Pardal. É só um instante, a gente volta já já com aqui o doutor Ted Anderson tirando as nossas dúvidas. Estamos de volta com o programa Resenha. No último bloco a gente apareceu uma dúvida referente ao aplicativo Pardal que o Robson fez, não é isso, Robson? Pois é, o Pardal. O que é o Pardal e qual é a utilidade dele durante a eleição? É mais um aplicativo disponível pelo TSE. Nós falamos ainda há pouco do e-título. Isso. E também do Pardal. O e-título é onde você vai ter suas informações eleitorais, sua zona eleitoral, como é que está o seu cadastramento. Por exemplo, vamos lembrar que se você teve o título cancelado, não há mais tempo de mudança. Mas se você não houve o cancelamento dele, você pode certamente votar. Agora, o aplicativo Pardal é um outro instrumento, mas é um instrumento de fiscalização. Fazer com que toda a população fiscalize todo o processo eleitoral. Ele serve para o dia da eleição? Certamente, mas ele está servindo desde o momento em que começou a propaganda eleitoral possível e até antes, porque esse aplicativo estava disponível, porque não poderia haver propaganda no período vedado. Que aí o pessoal sempre quer queimar a largada, começar a fazer a divulgação antes. Então o aplicativo Pardal, você baixa no TSE, não precisa fazer nenhum cadastro, diferente do e-título, que você faz o cadastro. No Pardal não, porque você não precisa se identificar. Não precisa se identificar. Porque às vezes o cara diz, não vou tirar essa foto, vão me identificar lá na frente, vai ter assim, não, você não precisa se identificar. Mas aí você tira uma foto, você faz um vídeo lá mesmo, e você busca que lá há várias abas dizendo, propaganda irregular, vamos lá, boca de urna, aí você, já tira a foto. Então o Pardal é um instrumento disponibilizado para a população ou para qualquer cidadão para ajudar a justiça eleitoral no processo eleitoral e a gente garantir a lisura desse procedimento. É bem interessante a indicação do TSE que todos tenham esse aplicativo, porque a gente precisa, certo, de um processo democrático, liso, para que o processo se dê na maior constitucionalidade possível. Calendário eleitoral, importante falar sobre isso, porque estamos a poucos dias das eleições, não é? A gente sempre sabe que mudou esse ano. Até que dia, por exemplo, pode haver carreatas, passeatas, divulgação de pesquisa, propaganda eleitoral, até que dia pode ser realizado, pode ser feito isso? A gente tem várias datas aí no calendário. Isso. Uma delas é aquela data desse instrumento que é a televisão. Isso. Né? Televisão, rádio, etc. Nesse instrumento e a propaganda apenas até o dia 12. No último minuto do dia 12 tem que se encerrar qualquer tipo de vinculação à candidatura eleitoral. Lembremos que a votação acontecerá dia 15. Então dia 12, no último minuto, não pode mais fazer. Mas vem cá, e na internet, como é que eu faço? Isso. Na internet, aquela vinculação que já foi feita poderá ser mantida. Você não precisa ir lá, porque imagine, eu fiz uma série de vinculações para o meu candidato.
Um exemplo do eleitor. E aí quer dizer que no dia 13, ou até a estrutura partidária também fez, então no dia 12, às 23 horas e 59 minutos, o sujeito começa a deletar tudo aquilo, não vai fazer isso. Então, se eu quiser patrocinar uma publicação no dia 12 até o dia 15, eu posso? Vamos lá. Você não pode patrocinar nenhuma candidatura de publicidade eleitoral, isso, porque você é um eleitor, você está falando como eleitor. Isso. Se você é o candidato ou você é o partido político, sim. O candidato. Vamos lembrar da prestação de conta. Isso, perfeito. Prestação de conta, limite, aí você tá. Se fizer isso, uma infração, um crime eleitoral, vai prejudicar o seu candidato e também lhe prejudicará. Pesquisas. Vamos lá. Então, as pesquisas eleitorais, elas têm uma data que é a data anterior à eleição. Por quê? Porque aí você não está fazendo divulgação. Aí eu digo para você, Robson, você tem um programa de notícias, um programa diário de notícias, e você todo dia, logicamente, no período eleitoral, vai falar de quê? De eleições. Então você não pode mais falar sobre eleições depois do dia 12? Não, você pode continuar tranquilamente falando, você não pode exaltar candidato algum, é isso que você não pode fazer. Esta publicidade. Então há várias publicidades que podem e não podem ser feitas. Instrumento de publicidade partidária ou do candidato é proibido a partir do dia 12. Carreatas, passeatas, pode ser feito? Pode ser feito, até um dia anterior à eleição. Debates podem ser feitos? Também podem ser feitos, mas há um prazo. Então, anterior à eleição, veda-se. Então, essas outras vinculações já organizadas e programadas poderão ser feitas. A gente está falando aí que continuam ainda algumas coisas sendo colocadas na internet, o que foi já postado vai permanecer. E em relação às fake news, eu queria que você colocasse, porque algumas pessoas talvez ainda não tenham percebido que existe hoje acordos dos gigantes, Google, Facebook, o próprio Twitter e o WhatsApp, em relação a esse monitoramento das pessoas em relação ao que você vai colocar. A gente sabe daquela legislação que existia, que já foi superada, que isso aí não foi eu que botei, não, foi alguém que gostava de mim, que colocou na internet e tal. Queria que você explicasse como é que fica isso. Ainda há pouco, antes de vir para cá, eu recebi uma ligação, então, de uma pessoa falando que o filho tinha recebido uma notificação da polícia por conta de fake news no processo eleitoral. Isso eu recebi muitas ligações. E o que eu disse? Eu disse, olha, você me conhece há tanto tempo, por que você não pediu para ele me ligar antes para saber, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro? Porque o problema da fake news, que são as informações falsas, é que a gente precisa entendê-las primeiro. Você não pode fazer nenhuma charge, fazer nenhum comentário sobre o candidato que você quer, você pode. Há também aí, em embate com a fake news, o direito da liberdade de expressão, o direito de você falar, se manifestar, você como um radialista, como um repórter, você como instrumento de meio de comunicação, mas também o cidadão comum tem esse direito de falar. Só que a gente precisa entender o que é considerado vedado nessa rubrica que é tão ampla chamada fake news. E aí eu posso pontuar muito rapidamente, só para que a população possa entender o que é isso. A fake news, ela é entendida sobre quatro parâmetros a ideia de fake news. A primeira tem a ver com uma busca de desinformação. Essa é a expressão usada pelo TSE. Desinformação. O que é isso? É você começar a contar notícias que são contrárias à verdade, Você começar a criar pequenos boatos. Eu vou te dar um exemplo. Há um boato, um fake news, que tem desinformação, que andou bastante pelas redes sociais e ainda anda, que é com relação a dizer que as pessoas que serão convocadas à eleição, a prestar esse serviço voluntário, não receberão mais Bolsa Família e nem auxílio emergencial. É uma fake news. Só que essa fake news, ela não tem nenhuma natureza criminosa dentro dela. É apenas uma informação que não tem prejuízo direto a nenhum candidato, teoricamente. Prejudica quem? O processo eleitoral. Porque as pessoas vão se recusar aí, então, trabalhar para esse processo eleitoral democrático. Mas vamos lá, a gente tem esse ponto da desinformação e a gente começa a entrar nos 3 outros parâmetros que são fundamentais que se observem. Aí é que começa a ficar sensível a questão. Quando tu entra no segundo parâmetro, e aí eu já trago que é o parâmetro de aquelas postagens e informações inconvenientes. O que são aquelas postagens? Aquelas postagens inconvenientes não é o seu amigo John que de repente lhe manda alguma informação de algum candidato. Não é isso. Nós estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa que começa a mandar para toda a lista de contato um monte de informação.
Isso é inconveniente. Por quê? Porque se estar a fazer isso, no geral, pode haver uma vinculação ao candidato. Então, se ele estiver a falar com o candidato, ele está cometendo uma infração administrativa. Essa modalidade, há uma multa de 5 a 30 mil reais. Ou seja, se você começar a postar essas informações, e aí não interessa o teor dessa informação. Aí nós temos as duas outras. Quando dentro do teor há, por exemplo, alguma acusação criminosa de um candidato, e aí você ou alguém em seu nome, o candidato, você trata de crimes eleitorais. Crime eleitoral comum é aquele quando você não diz que ele cometeu um crime. Quando você diz, fulano de tal cometeu crime tal contra determinada pessoa. Aí você trata do novíssimo crime eleitoral, que chama caluniação denunciosa para fins eleitoral. Esse é punido pela Justiça Federal e é um crime gravíssimo. Então, é tão importante que se entenda a fake news, mas o que está na fake news é o conteúdo dela, para criminalizar. E só o fato de enviar informações importunas e inoportunas também são fake news. Então essa que é a ideia. A gente precisa entender muito bem o que é a fake news, porque há vários parâmetros. No próximo sábado a gente volta também falando sobre eleições, sobre dúvidas do eleitor, fake news, não é isso, doutor? A gente agradece a sua participação e espera que o senhor possa estar conosco em outras oportunidades. Eu que agradeço, é uma felicidade estar nessa casa. Agradeço ao convite do Robson e do John, é uma satisfação. Muito obrigado, saudações, Maranhão. É isso, Robson. De volta no próximo sábado. Até sábado que vem. Muito bem, resenha fica por aqui e até lá. Um abraço, tchau.